Ei, presta atenção. Presta atenção porque está começando o melhor podcast para você que quer ter relacionamentos incríveis. O podcast. Ei, presta atenção. Então, se você quer desenvolver na sua vida relacionamentos incríveis, o podcast é esse aqui. Relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento empresarial, relacionamento de colegas de trabalho. Esse é o podcast para você. Hoje a gente vai falar sobre o poder do medo. E eu vou receber aqui uma convidada que para mim é mega master blaster especial. Mas eu vou deixar ela se apresentar. Por que o poder do medo? Então vamos lá. Quando a gente fala em medo, a gente fala também em respostas cognitivas. Como será que o nosso cérebro ele reage ao medo? Como será que o nosso cérebro ele reage quando a gente entra naquele lugar de paralisia ou de fuga? É luta ou fuga? O que acontece ali quando a gente sente medo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, fica por aqui, fica ligado que esse podcast vale muito a pena. E o que acontece com o nosso cérebro quando a gente sente medo? Fisiologicamente falando, dentro aqui do nosso cérebro, a gente tem um pedacinho, uma partezinha chamada amígdala. A amígdala ela é responsável pelas nossas respostas fisiológicas diante de algum estímulo. Ou seja, ela é quem traz aqui o controle emocional. Ela que vai fazer com que você tenha ações condizentes com o que você está sentindo. Mas quando você sente medo ou alguma outra emoção muito forte, essa amígdala, ela é, como diz o Dr. Daniel Goleman, sequestrada. Então, é como se ela cortasse e parasse de funcionar naquele momento. Sabe o famoso tela azul? Pã, ela vai lá e para. Mais ou menos isso. Porque ela fica ali no nosso hipocampo, junto com o hipotálamo, junto com o córtex orbifrontal, que a gente conhece aqui como sistema límbico. Então, na hora que ela dá essa tela azul, é o momento em que as suas ações não correspondem com as emoções que você está sentindo. E o medo é uma delas. Então, a gente vai receber aqui a minha amiga maravilhosa, que nós vamos falar muito mais sobre o poder do medo. Bom, gente, hoje eu estou recebendo aqui nosso primeiro podcast, minha amiga maravilhosa, que eu amo demais, vocês não têm noção, a Kelly. Eu queria fazer uma baita apresentação dela, mas eu acho justo ela se apresentar, porque senão eu vou ficar aqui fácil, meia hora falando dela, vai deixar de ser apresentação, vai virar puxa-saquismo. Então, Kelly, se apresenta aí para todo mundo. Grazi, eu que estou super feliz, mega honrada por estar aqui no seu primeiro podcast, assim, seu primeiro podcast e o meu primeiro podcast também. Então, estamos, né, as duas vivendo novas emoções e tem tudo a ver com o que a gente vai vir falar hoje, né? Daqui a pouco a Grazi vai falar sobre isso. Eu sou a Kelly Tsuji, facilitadora sistêmica, sou terapeuta, mentora. E tem uma especialidade aí em falar sobre coragem, sobre medos. Então, assim, já dei um pouquinho de spoiler sobre o que a gente vai falar, mas agora volta a bola para a Grazi complementar aí o nosso tema, né, Grazi? Pois é, a gente decidiu falar sobre medo. Na verdade, a gente ia falar sobre coragem. Mas não é todo mundo que consegue se olhar no espelho e entender que tem coragem ali dentro. Até quando a gente solta coisas ruins, a gente tem coragem. Mas o medo, quantas e quantas vezes vai eu, você e todo mundo que está ouvindo a gente agora, se olhou no espelho e falou, cara, eu tô morrendo de medo, o que eu faço com esse medo? E aí dentro dessa estrutura de medo, né, a gente sabe que a gente tem 3 lugares. Quando a gente sente medo, ou a gente congela, ou a gente luta, ou a gente foge. E dentro dessa estrutura, congelar não é a melhor opção. Mas quando a gente para pensar, né, posso falar por mim, pela minha história de vida, quantas e quantas vezes eu congelei diante de algumas situações ou decisões que causavam medo, que eu olhava e falava, não dá. Por quê? Porque eu estava no conhecido, aquilo já era conhecido para mim. É ruim, mas tá ruim, mas tá bom.
tá ruim, mas o medo de mudar e não saber o que vem pela frente, não saber o que vai acontecer, e tipo, o que eu faço com isso? Não é, né? Dentro desse contexto, eu acho que todas as pessoas sentem medo, né, Kelly? Não, com certeza, Grazi, assim, a Grazi falou um ponto, acho que, porque eu sinto que eu já passei por tudo, né? Já fugi, já travei, gente, já chorei, eu já fiz de tudo possível para poder fugir da situação de passar pelo que eu tinha medo, né? E eu vejo, assim, o que hoje, né, dentro de tudo que eu estudo, já faz um tempo que eu tenho estudado, que eu tenho olhado para mim, eu vejo que o medo, ele até camufla muitas situações, né? Muitas situações que não são reais. Então, quantas coisas o meu cérebro já criou por causa do medo? De ir para esse lugar de fuga, não é isso. Parece que ele cria, né, um tapume assim na nossa frente, um cabresto muitas vezes que a gente não vê qual é a real situação, porque o medo muitas vezes nos domina. É legal se trazer esse ponto, porque quando eu falo sobre o sequestro da amígdala, né, que é um estudo fantástico para quem gosta de leitura, tá aí os livros do Daniel Goleman, quem foi, inclusive, quem trouxe esses estudos do sequestro da amígdala, né, que mostra que quando a nossa amígdala está sequestrada é quando a gente trava e não sabe o que fazer. A tela azul, né, aquele pã, não sei o que eu faço, é isso, não não sei se eu decido, né? Quem nunca? Puta merda. E até hoje, porque o povo olha pra gente, não sei com você, mas o povo olha pra gente e acha assim, mas é terapeuta, tem ferramenta, não tem medo, não tem barreira, não tem bloqueio. Mas, gente, vocês que pensam, a gente é ser humano, independentemente de tudo. Então, quanto esse aspecto do medo é enraizado na gente desde os homens das cavernas, nossos ancestrais, lá atrás, até os dias de hoje, a gente ainda age da mesma forma quando a gente sente medo. Não, e assim, né, Grazi, hoje eu tô aqui no Zoom com você, venho aqui, consigo falar com você, mas essa é uma situação em que eu não posso nem falar, era mais do que medo, também era assim, era um completo pânico, de pensar em gravar algo, de pensar em subir no palco, de pensar em apresentar alguma coisa. E digo mais, não vou dizer que, agora é super fácil. Gente, eu venho aqui, falo, sei o que eu vou falar, para mim tá super tranquilo. Não, eu ainda tenho, sim, eu ainda tenho aquele frio na barriga. Eu ainda penso, será que eu vou estar falando sério? Assim, são tantas conversas, são tantos diálogos internos que ainda vêm, e eu sei que é o medo que faz isso comigo. Porque eu venho aqui, eu tenho medo de ser ridícula, eu tenho medo de errar e fazer alguma coisa. E eu acho que no começo do podcast nós falamos isso, né? É o nosso primeiro podcast. Então, é o primeiro podcast. Poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que é desse jeito mesmo? Porque, a princípio, eu vejo outras pessoas fazendo, mas para mim ainda é desconhecido. Eu não tenho um caminho aqui dentro para poder percorrer e falar, eu vou fazer assim, 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 e vir alguma segurança. É realmente o medo do desconhecido. Então, e a primeira live, a primeira gravação, a primeira palestra, isso falando daquilo que a gente faz, né? Mas tudo, o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro namorado, tudo primeiro, o primeiro emprego, gente do céu, misericórdia pensar no primeiro emprego, eu não sei vocês, mas eu cheguei até diarreia antes do primeiro dia. Quando chega lá, você não sabe nem o que fazer, né? Você chega no local, você não sabe se falar oi, você não sabe com que roupa eu vou, né? Com que roupa eu vou, tô bem vestida, não tô bem vestida, coloco alguma maquiagem, não coloco, como eu faço cabelo, como não faço cabelo, e vai, né? Parece que vai aumentando aquilo, aí você chega e fala... Eu tenho um lado japonês muito forte nesse sentido e eu não posso falar que eu sou tímida, porque eu tenho uma facilidade até assim de conversar, de conversar com as pessoas, mas
eu sinto um lado de introversão, sabe? Assim, um lado de querer... E eu também fico pensando hoje nesse lado de medo, porque eu acho que eu tenho tanto medo de ser rejeitada, medo das pessoas não gostarem de mim, que eu falo, peraí, vou ficar aqui no meu cantinho primeiro, sentir como é o ambiente, sentir como são as pessoas, e quando eu achar que é um pouco mais seguro, eu apareço, eu converso, eu falo quem eu sou. Então, e isso sempre foi claro, desde pequena, até em baladas, quando eu era adolescente, eu, puxando na memória esses dias, eu acabava ficando sempre dançando perto da parede. Então, assim, né? É um local seguro, eu ali na parede, né? Algo em que eu possa me apoiar, possa me encostar, e eu vejo todo o resto, né? Olha só, e quantas pessoas estão nesse lugar de introversão? E eu falo que comigo eu tive uma chave, uma virada de chave, porque eu sempre fui muito quieta por medo, porque eu vim de uma educação muito rígida de espanhóis e italianos, porque o lado do meu pai, que é japonês, eu não tive contato, mas não quer dizer que eu me eximi disso, tá aí a sistêmica que não me deixa mentir, então, né, querendo ou não, tem muito disso também. Mas dessa educação rígida, eu fui muito tímida por muito tempo. E quem me vê hoje, tipo, falando, brincando, dando risada, fala, tipo, só fala, né? Não imagina como eu era tímida, de andar na rua de cabeça baixa. E aí, ter uma virada de chave lá para os meus 16, 17 anos, quando dá essa virada de chave, que eu percebo que, tipo, cara, se eu ficar na timidez, eu não vou conseguir crescer na minha vida. Então, ou eu saio desse lugar, porque dali não tinha mais outra opção. Só que até hoje, dependendo do lugar que eu estou, eu ainda me pego muitas vezes nesse lugar de timidez, assim, mesmo que seja por 10 segundos, dependendo da pessoa que está do meu lado, eu olho e falo, opa, será que eu falo com essa pessoa? Será que eu não falo? Será que eu cumprimento de lá aquele tchauzinho de miss, né? A gente olha e faz assim. Não, sem reação, e aí depois eu tenho que voltar em mim e me lembrar que, tipo, não, calma, é só mais um ser humano, vai lá e conversa com a pessoa, tá tudo bem, você não quer se expor? Não, por quê? Se tá todo mundo se expondo, você é só mais uma pessoa, então vai lá, tá tudo bem. Então, dentro desse contexto, parece que é algo que nunca vai acabar totalmente, você sempre vai se pegar de vez em quando nesse lugar. A questão é, o que eu faço com isso, né? Se eu congelo, se eu luto ou se eu fujo. E Grazi, eu acho interessante isso que você falou, porque na hora que você falou, eu me pegava lá atrás, né? E aí eu pensei, mas eu ainda me pego, né? Porque eu ainda me pego muitas vezes nessa situação. Só que o que mudou da Kelly de antes e da Kelly de hoje? Então, eu começo a puxar, né, numa memória de lá de trás, de quando eu era pequena, de quando eu era adolescente, e bem-vindo, né? É a consciência. Então, hoje eu posso dizer assim, que ainda tenho muitos momentos de quieta, fico no meu canto, espero para ver o que é ou não, espero ver se eu estou num ambiente seguro, só que hoje eu tenho consciência quando as coisas acontecem comigo, e aí muito o que você falou, né, Grazi, de pare e pensa, o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? O que eu estou vendo como perigo, né? Eu estou com medo do quê? De ser rejeitada? Eu estou com medo de ser ridicularizada? Eu estou com medo do quê? Qual é o meu medo? Então, eu vejo que o meu medo, ele tende a durar menos do que durava antes. Eu trago ele mais fácil para a consciência. Mas também, eu posso dizer que o nosso cérebro, ele dá um jeito de, parece que ir maquiando alguns medos. Então, muitas vezes é o mesmo medo. Então, eu vejo o mesmo medo no sentido assim, eu vejo que é o medo do mesmo trauma. Então, eu tenho um medo muito grande de ser rejeitada. Então, assim, é o auge do meu trauma eu ser rejeitada. Só que ele vai maquiando esse rejeitada de diversas formas. Então, vou fazer uma live.
muitas vezes eu falo, eu não vou abrir e vou fazer uma live porque vai que não tem ninguém. Então, é o meu medo de ser rejeitado, só que maquiado no quê? Estou com medo de não ter ninguém. Então, acho que a diferença é que quando você vai se conhecendo, você vai entendendo cada vez mais essas maquiagens, né? Que o nosso ego vem fazendo de tudo para poder, numa questão de sobrevivência, segurar a gente. E não só de sobrevivência, mas de manipulação também, né? Uma manipulação nossa com a gente mesmo, né? O nosso inconsciente consegue fazer uma manobra para que a gente continue sentindo aquele medo. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar racionalmente, não era para a gente sentir medo. Só que a gente tem efeito elástico, né? São coisas que passaram lá, para você estar falando da rejeição, né? A minha questão não é a rejeição, é o abandono, né? Tipo, você é abandonado. Apesar de eu achar muito paralelo, né, a rejeição com o abandono, de qualquer forma não são as mesmas coisas. Mas o quanto, nesse aspecto, a gente sente o medo de ser rejeitada, de ser abandonada, etc., por conta daquilo que a gente sentiu lá na infância, não por causa do Instagram estar sem ninguém. Porque se não fosse o que aconteceu lá atrás, podia não ter ninguém no Instagram. Vai ficar gravado, mas hora menos hora alguém vai ver. Então, na verdade, a gente acaba sofrendo várias e várias e várias vezes por um ou vários sofrimentos que aconteceram na infância. E estamos nós aqui, nesse sadomasoquismo mental, sofrendo várias e várias vezes porque a gente está fazendo similaridades com coisas que aconteceu no passado, cara, não é? E aí é isso, né? O cérebro, ele maquia isso para a gente não ter acesso. Na verdade, assim, a gente não se lembra, né, não se lembra conscientemente desse fato que aconteceu lá atrás, mas na sensação a gente é lembrado o tempo todo, né? Então, o tempo todo o meu corpo, o meu cérebro, tudo, porque até as sensações vêm iguais, né? Muitas vezes do coração disparar, daquele trêmulo e várias sensações que a gente acaba sentindo. Então, o corpo, ele reproduz exatamente a mesma coisa no corpo, só que não vem para o nosso consciente. E isso, se a gente eu for parar para pensar, isso me dá medo também, porque quantas coisas tem aqui dentro de mim? Quantas coisas eu não sei ainda sobre mim? Isso porque me trabalho, mas eu ainda não sei tudo que tem aqui dentro. E isso me dá muito medo. 95% de nós é inconsciente, a gente só tem 5% consciente. Então, parar para pensar que a gente é um iceberg, né? Aquilo que a gente acredita que sabe, na verdade a gente não sabe. As coisas que a gente acredita que decide, a gente não decide. Até aquilo que a gente acredita que sabe, porque tem medo, eu estou com medo por causa de tal coisa. Na verdade, não é a realidade. Você não está com medo daquilo que está acontecendo, aquilo é a febre, né? É o sintoma, não é a causa. Então, o medo real ficou lá atrás e está lá atrás. Só que está tão vivo como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, o quanto essa questão do medo, eu achei bacana você falar sobre isso e trazer esse lado de, putz, isso dá medo. Porque é algo que não é todo ser humano que sabe que nós somos 95% inconsciente, que tudo que a gente viveu fica gravado. A gente não lembrar é outros 500, mas que está aqui dentro, tá. E que isso determina o padrão de vida que a gente vai ter, determina as nossas atitudes. Aí a gente tem o sequestro da amígdala, que também acaba ajudando. Então, muitas vezes, você tem a emoção do medo, né, o sentimento do medo, por conta de algo que aconteceu no passado e que está acontecendo agora, entre aspas, um efeito elástico, né, te levando de volta lá para trás, mas que a tua reação não vai ser condizente com o tamanho do medo que você está sentindo. Então, uma pessoa, por exemplo, como eu tenho medo de barata, tá? Eu tenho pavor de barata. Eu mato cobra, eu mato rato, mas não me deixa num ambiente com uma barata. Você vai ver eu correr, eu ultrapasso o Usain Bolt na corrida, de medo que eu tenho de barata, de verdade.
Ou seja, a minha reação não é condizente ao que está acontecendo, porque vamos ser racional, é uma barata, bichinha desse tamanho aqui. E se ela abrir a asa, eu morro, tá? Ponto, a verdade é... Se ela voar, então... Se ela voar, esqueça. Minha alma já foi. Não sobra nada, nem o corpo, vai cada coisa para um lado. O que isso significa? A minha reação não é condizente com aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, quantas vezes também o nosso medo não é condizente com o problema que a gente está ali, entre aspas, para resolver, com a situação que está para resolver. Mas que talvez no passado alguma coisa aconteceu similar àquilo, ou que a pessoa passou ou viveu, que para a criança aquilo era monstruoso de grande. Então, não é condizente com a sua reação de hoje, mas talvez seja condizente com aquilo que aconteceu no passado, lá, criancinha, pequenininha, vai saber quantos anos. Pequenininho eu já sou, né? Então não é lá um exemplo legal para se dar. Mas o que aconteceu lá atrás com a mardita da barata, que hoje eu tenho medo da bichinha e a minha reação não é condizente, né? E Grazi, você trazendo isso da barata, né? Que nem a minha reação, igual você falando, vai. Eu tenho medo de barata. A minha reação é pensar, gente, é só uma barata, né? E aí me veio muito isso de... A gente não tem como saber o real medo da outra pessoa, né? Porque para mim é só uma barata e para você é a barata. Então, isso potencializa em cada um, né? Isso de travar, ou congelar, ou fugir, porque... E muitas vezes a gente acaba não entendendo porque o outro tem certa reação. Então, é fácil, é só ir lá e fazer. Sobe lá e faz. Gente, vamos lá, pega um aqui, quer fazer uma live? Aperta o REC lá, coloque pronto, faz, né? Você tá esperando o quê? Então, eu vejo que muitas pessoas hoje, eles acham que, e não estou falando se sim, se é certo ou não, mas que muitas vezes uma frase de motivação no sentido vai, faz, é o suficiente, né? Então, é a mesma coisa eu falar, Grazi, para de ser boba, é uma barata, olha o tamanho da barata, vai lá e pisa na barata, pronto, acabou. E você pode até parar e pensar, realmente, e você falou isso, né? Não é condizente com o tamanho do meu medo, e você sabe que não é, mas na hora que aparece uma barata, mesmo eu falando, né? Qual é a sua reação, né? Então, muitas vezes a gente vê reações desproporcionais para mim, né? Então, assim, para quem não passou por aquele medo, para quem não teve aquele sentimento, então, são coisas muito desproporcionais, mas que para mim é completamente proporcional. E eu vou trazer, assim, algo que aconteceu comigo, né? Que... eu sempre tive até um pouco de vergonha de falar isso, mas olha isso. E aí, quanto medo tem aí com vergonha de falar isso? Vergonha do quê, né? Medo do quê? Do que as pessoas... Bom, mas enfim, deixa eu falar o que é. Eu fiz uma mentoria, um Master Speakers, pelo Instituto Gente, do Roberto Chinachique. E assim, eu comecei fazendo uma mentoria, o UP, que é desenvolvimento pessoal, tal, e tava lá me achando, descobrindo um monte de coisa sobre mim. Fui no evento do The Power, que é o evento de palestrante, só que é um evento de 3 dias, né, maior, assim. E lá estava sendo vendida essa mentoria Master Speakers. E eu tinha ganho o convite do The Power, né, então assim, caí de paraquedas no The Power. E aí meus amigos falaram, Kelly, você tá fazendo UP, é muito barato para você fazer o Master Speaker, está de graça. Vamos fazer, porque quem estava fazendo uma outra mentoria tinha 50% de desconto. E eu falei, não, gente, eu não vou ser palestrante, eu nem me imagino no palco. Vamos. Gente, insistiram tanto, me pegaram lá, fechei. Fui para a mentoria Master Speakers e chegou a grande apresentação, porque assim, lá na mentoria a gente passa por um processo que a gente treina, eles olham nossa palestra, eles ajudam a organizar a palestra, e aí tem uma banca
Então, você fica palestrando na frente de 3 pessoas profissionais e eles vão avaliar a sua palestra. E eu não tive coragem de me apresentar. Então, assim, muitas pessoas falaram, então por que você fez a mentoria, né? Mas você já estava lá, mas blá, 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 blá. Por quê? Porque teve um medo tão grande de vou passar feio, vou fazer ridículo, não vou conseguir. Tanto que 2 dias, eu acho que um dia antes, porque eu não lembro, eu acho que foi um dia antes, a gente acabou apresentando para uma pessoa e depois teve essa apresentação da palestra. Eu travei no palco. Então, mesmo para as pessoas que estavam ali mais próximas, eu travei. Eu falei, gente, eu não vou passar por isso. E para mim foi uma grande vitória, porque aí não acaba aí, né? Não acaba com um medo de chegar lá e falar, não vou me apresentar. E aí depois eu tive, logo em seguida, acho que não deu nem um mês depois, eu tive uma oportunidade de realmente palestrar, né, para pessoas, para o público. E aí veio esse momento de falar, de você olhar para saber o que estava acontecendo comigo. Então, olhei, parei o que estava acontecendo comigo e falei, dessa vez eu vou encarar. Então, quando terminei a minha primeira palestra e falei para todo mundo, é indescritível vencer esse medo, né? Falar, eu consegui vencer. Mas você percebe que para você vencer o medo, você teve que aceitar ele? Se você não aceitasse e tivesse subido na banca e tivesse, sei lá, ouvido alguma coisa negativa ou travado e etc., pode ser que no convite você não fosse. Mesmo te conhecendo, mesmo sabendo que você ia bater no peito e ia chamar para você. Mas pode ser que você não fosse, mas em primeiro lugar você teve que aceitar, lembrando que a aceitação não é acomodação, né? E não é conformismo. Então, num primeiro momento você aceitou que você estava com medo, ok, e aí deixa eu internalizar esse medo, deixa eu ver o que eu vou fazer com ele aqui. E aí depois você foi, ok, já senti medo, já aceitei, já internalizei, agora eu vou. Ponto. E Grazi, assim, o medo que eu senti era, falava, as pessoas vão achar que eu sou uma fracassada, né? As pessoas vão achar que eu não tenho essa capacidade. E no fundo vinha alguma voz assim falar para mim, Kelly, mas você consegue, você tem essa capacidade. E eu falava, não, mas eu tô com muito medo. Vai acontecer alguma coisa de muito ruim. Não, é melhor eu não ir. Então, era um diálogo assim, sabe? De, sim, você consegue. Você é boa, você vai conseguir. Mas vinha algo e, não vai conseguir. Para onde você tá. E é interessante o exemplo que você trouxe do Master, até porque a gente fez o Master Speaker junta, mas não tão juntas, né? A gente fez na mesma turma. E como cada pessoa reage ao medo. Já que você trouxe o seu exemplo, eu vou trazer o meu exemplo do Master Speaker. Porque a minha palestra já estava escrita, já era algo que eu já dava palestra, mas uma coisa é eu dar palestra no interior, para algumas empresas que eu já conhecia, para pessoas e etc. Outra coisa é chegar numa banca com gente muito foda e você olhar e falar, fudeu. A verdade é essa, a verdade seja dita, ferrou tudo. Agora eu vou ser a incompetente. Porque esse era meu medo. Eu vou ser taxada de incompetente. E aí, durante todo o Master, era essa sensação que eu tinha. Mandava palestra, voltava, não tá bom. Mandava palestra, não tá bom o suficiente. Não tá bom o suficiente. Falei, gente, eu sou incompetente, eu não consigo escrever uma palestra. Não é possível. E esse medo foi crescendo, porque o dia da banca vai chegar, o dia da apresentação vai chegar, e nada tá bom. Se nada tá bom, o que eu faço? Eu vou e apresento ou eu finjo de morta? De repente, fingir de morta pode ser uma boa opção. Mas eu fui. Só que antes da banca, você lembra que teve as apresentações nas salas individuais? Apresenta para um, depois apresenta para outro. Então, essa daí que eu travei e falei, não vou dar conta. Eu fui na primeira sala e fiz a apresentação, passou um pouco do tempo, mas ok. Só que, assim, acho que eu tive um calhamaço de reclamação. Mas foram muitas, assim, reclamações, assim, pontuações, na verdade, né? Ó, isso aqui não tá bom, isso não tá bom. Não, feedback. Isso aqui não tá bom, 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 isso aqui não tá bom. E o coração acelerado,
A amígdala sequestrando, estava sequestrando só o hipotálamo nela, já estava sequestrando o cérebro inteiro, pegando a mala e levando embora pro cativeiro. Aí, tinha outra sala. E naquele momento era isso que você queria, né? Que fosse sequestrado e te levasse para algum lugar para não ter que apresentar. Total. Já estava me perguntando que hora que é o infarto. Cadê aquele meteoro que prometeram nesse ano? Que não chega nunca. Aí fui para outra sala. Só que a hora que eu cheguei na outra sala, eu falei, não, tá, deixa eu gravar na minha mente tudo que estava ruim, porque eu vou corrigir. E eu consegui corrigir tudo que estava ruim. Só que aí apareceram outras coisas que estavam ruins, porque eu fiquei tão focada em corrigir o que estava ruim, que eu esqueci o que estava bom. E aí o que estava bom ficou ruim. Aí ainda tinha a terceira sala, que era a sala do Roberto. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou me fechar no meu mundo e eu vou na força do ódio, porque eu não admito que eu esteja com esse sentimento, porque o meu coração, é assim, arritmia cardíaca, caramba, meu coração estava mais acelerado que a galera na escola de samba. Tipo, era incrível o medo que eu estava sentindo, mas era muito medo. Eu gravei a minha palestra no celular, coloquei o fone de ouvido e eu passei o resto do dia, até a hora de fazer a apresentação, me ouvindo, sem falar com ninguém. Eu literalmente me fechei. Porque eu falei, não, eu não aceito eu estar com esse medo. Mas o medo não passava. Eu estava me ouvindo, mas o medo não passava. Eu falei, tá, não tem o que fazer, eu vou com medo mesmo. Aí na hora que subi para apresentar, eu não acreditei que era eu que estava lá em cima. E ouvi depois as pessoas que estavam nas salas comigo, falando assim, quem viu a Grazi de manhã e tá vendo a Grazi agora, não é a mesma pessoa. Eu me contive plena em cima do palco, mas a hora que eu sentei, eu me acabei de chorar. Porque eu falei, gente, eu tava morrendo de medo, eu tava desesperada. Eu tava torcendo para pegar fogo no prédio, eu tava torcendo para alguém desmaiar, ou eu mesmo, podia eu mesmo desmaiar, não tinha problema. Qualquer pessoa, só para parar tudo. De medo, de desespero, de olhar e falar, cara, e se não der certo? E se eu não der conta? E aí aqueles e se que não aconteceu nada do que eu pensei, muito pelo contrário, o Roberto ainda elogiou e eu fiquei com cara de, ué, mas pera, era isso que eu tava com medo? Era disso que eu tava? A barata? Que para você é uma barata, para mim é a barata? Foi dentro desse aspecto. O tamanho do medo que eu estava sentindo e que depois assim foi. A hora que eu sentei, que eu chorei tudo que eu tinha para chorar, depois eu olhei e falei, eu não acredito que eu tô pagando esse mico aqui, cara. Tipo, eu tava com todo esse medo, tava até torcendo pro prédio pegar fogo aqui, né? A gente já tá perto da porta, já sai todo mundo correndo, acabou. Eu falei, olha isso, cara. Então, quanto medo leva a gente pra irracionalidade? E Grazi, eu tava pensando aqui que... E aí pensando, né, qual era o meu maior medo, o que eu tanto estava com medo. Então, assim, eu estava realmente com medo da banca, estava com medo de ser ridículo, mas agora eu estava pensando aqui, eu acredito, né, que é o que a Grazi falou, a gente ainda muitas vezes acha, tem certeza, né, que é aquele medo, mas nem sei se realmente é aquele medo, mas assim, eu acredito que o meu maior medo era do Roberto Chiniachik falar, gente... ela é uma fracassada, ela não sabe nada, ela não serve para estar aqui. Porque em abril, né? Então, isso foi em novembro de 2019. Em abril de 2019, eu fui no meu primeiro evento do Instituto, que foi o NAU. E eu era ali, né? O grão de areia ali, né? Daquele monte de areia, sentada lá atrás. E quando eu olhei para o palco, eu falei... Eu admiro tanto o Roberto que um dia o Roberto vai saber quem é a Kelly, né? E naquele momento eu falei, meu Deus, né? Eu vou errar e eu vou passar vergonha na palestra e o Roberto vai saber quem é a Kelly. Só que de um jeito ruim, né? De uma forma muito negativa. Então, o meu medo de o que ele vai pensar de mim foi tão grande que eu falei, não. Só que, olha que interessante, porque isso do medo dominar ou não a gente, porque, então, eu vejo que existem situações que a gente vai passar por medo e que vai fugir, vai travar, né? Vou congelar, não vou fazer o que
teria que ter feito, então eu teria que ter me apresentado e não me apresentei. Mas isso não impediu de eu continuar na minha meta de um dia o Roberto vai saber quem a Kelly é. E eu vejo hoje o quanto eu venci isso mesmo com muito medo. Então, para mim, ele era uma pessoa assim, ainda é uma pessoa tão grandiosa, assim, no sentido de mentor, de alguém que eu acho um máximo, que eu tinha medo de ele ver quem a Kelly era, ele ver todos os meus defeitos, tudo que eu tinha de ruim, tudo que... E isso não impediu que eu fosse à frente e deu praticamente um pouquinho mais de um ano depois, então no Now, em abril de 2019, falei, Roberto ainda vai saber quem é a Kelly. E aí eu entrei dentro do Instituto, comecei a fazer um monte de voluntariado, e no ano seguinte, em 2020, me fizeram a proposta de ser contratada pelo Instituto Gente para poder trabalhar com o Roberto. Então, olhando para trás, eu vejo que sim, e isso que eu estou falando assim, é um dos medos que eu passei em relação a isso. É apenas um. Se eu for parar para falar todos os medos que eu passei para poder chegar nessa contratação, e mesmo depois da contratação, às vezes está frente a frente, às vezes assim, o medo que gera, mas eu trouxe isso no sentido de não me parou, né? Me parou sim em algum momento, mas espera lá, eu vou continuar até eu conseguir o que eu me propus a conseguir. Você parou, mas aí você vai lá, ajusta a vela, respira e continua navegando. É a sua palestra, né? E é esse lugar do que a gente faz com o medo. Eu acho que o maior problema é o que a gente faz com o medo, que é uma das coisas que eu observo no ser humano em geral, né? Por conta desses 3 aspectos: as pessoas que congelam, as pessoas que lutam, as pessoas que fogem. As pessoas que congelam e fogem, as pessoas que congelam e lutam. Então, o quanto num dado momento você pode congelar, mas você precisa retomar tudo isso, né? Trazer de volta a sua racionalidade, sair um pouco desse emocional, né? Porque quando a emoção toma conta da razão, e voltar para a razão. E aí trazer argumentos propícios que façam com que você saia desse lugar. Se eu for dar exemplo de medo, nós vamos passar a noite aqui, porque... Eu estava pensando a mesma coisa, porque assim, a gente começou a falar de medo, e aí eu comecei, né, começou a vir na minha memória muitas situações. E eu acredito que, como eu e você, se as pessoas forem vir aqui também falar de medo, gente, assim, são inúmeras. E assim, em todos os campos da vida, né? Então, dei o exemplo, né, da palestra e veio para o meu campo profissional, quanto para um relacionamento, porque eu vejo que eu vivi, né, um relacionamento abusivo e aí eu comecei a trazer na memória isso de medo, e quando você começa a trazer até essa sensação mesmo do relacionamento, você vê que ainda gera em mim um desconforto, sabe? Assim, um resquício do medo que eu senti enquanto eu estava no relacionamento. E do quanto o medo me colocou, não seria essa palavra certa, mas assim, me fez permanecer, né? Nesse relacionamento durante o tempo que eu permaneci, mesmo tendo consciência de que aquilo não me fazia bem. E aí é um ponto... Nossa, você levantou, eu vou cortar. Que é o ponto importante do que a gente está falando. O quanto o medo faz com que as pessoas fiquem e permaneçam em lugares que elas não querem estar. Então, um dos exemplos que eu gosto de dar, quer dizer, na verdade eu não gosto, mas é um exemplo de vida, a gente não tem como fugir dele, né? Mas é o fato do período que eu morei na rua. Então, eu sentia medo todo dia, o tempo todo. Mas eu precisava pensar o que fazer com aquele medo, porque não era o lugar que eu queria ficar. Eu sabia que eu tinha qualificação para muito mais, não desmerecendo quem está lá, porque muita gente que está lá não quer estar lá. Mas foi uma situação que foi colocada e tudo bem, ok, vamos lá.
Então, naquele momento, eu tive que parar e observar o que eu posso usar para sair daqui? O que eu posso fazer para sair daqui, para vencer isso aqui? Sabe, o famoso, é clichê, mas tá com medo, vai com medo mesmo? Dentro desse lugar, de parar, olhar e ver, tipo, cara, eu tô morrendo de medo. Uma criança, 15 anos, 15, 16 anos. Tipo, eu tô morrendo de medo, mas como é que eu saio daqui? O que eu faço para sair daqui? Como é que eu saio daqui? Qual é a estratégia? Qual é o meu plano de ação? Hoje eu sei que chama plano de ação. Antigamente e agora, José? O que eu faço com isso aqui? Então, quanto medo. Mas eu tô aqui hoje, inclusive, conversando com você, porque eu venci esse medo. Mas eu tive que passar e estar ali. Entrei num relacionamento abusivo como você. Fiquei por um tempo até conseguir sair. Por quê? Por medo. Por medo de olhar e falar, tá, e aí, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha estrutura? Eu tinha uma filha já. E aí, o que eu vou dar para essa menina? O que eu vou fazer com essa menina? Como que eu vou sustentar essa menina? Então, quantos medos a gente vai alimentando? E enquanto a gente vai alimentando esse medo, o tempo está passando e a gente está no mesmo lugar. Mesmo esse lugar sendo muito ruim. E você está falando isso de relacionamento abusivo, e para mim é até difícil estar falando assim publicamente, porque parece que quando a gente fala alguma coisa dos nossos pais, parece que é algo muito grave, assim, como se eu não pudesse falar de alguma situação do meu pai e da minha mãe. E eu confesso assim que eu me sinto muitas vezes culpada, mas eu vejo que eu fiquei, né, e não por culpa dele, mas era o meu medo. Eu permaneci num relacionamento abusivo porque o meu maior medo era eu ter que voltar para casa onde eu passei a minha infância. Era eu voltar. Então, assim, o meu medo realmente de infância, de passar pelas coisas que eu passei quando eu era criança. Então, era melhor, talvez, na minha cabeça na época, é melhor eu ficar aqui, não tá bom. Então, eu tive um relacionamento que ele era alcoólatra, e hoje eu sei que não é que eu não sabia disso, né? Eu acho que conscientemente eu não sabia, mas no fundo o meu inconsciente sempre soube que ele se drogava também. Então, eu passei 4 anos com uma pessoa que eu não tinha consciência que ele cheirava cocaína também. Mas eu sabia e me lembrava de quando ele voltava para casa. Então, conscientemente eu via o jeito que eu era tratada, o medo que eu passava, o pavor que era de como vai ser o dia de hoje, como vai ser o dia de amanhã. Era dormir, né, num estado, era como se eu dormisse em estado de, dormisse não, né, era como se eu ficasse 24 horas em estado de alerta, porque eu tinha tanto medo disso, de o que vai ser, e era tanto ciúmes, era tanto assim, sabe, eu não conseguir respirar, era uma coisa tão sufocante, mas... E aí muitas pessoas perguntam, e por que ficou com ele tanto tempo? E hoje eu vejo que eu estava tão acostumada a viver nesse mundo de alerta o tempo todo, de o que será que vai acontecer. Isso já veio tão forte na minha infância, porque eu tinha um pai muito rígido que me cobrava muito, que, sabe, cobrava a minha perfeição, e que também bebia muitas vezes. Então, eu já sabia, né, viver naquela situação. E muitas vezes a gente, como eu sei viver aqui, como eu sei sobreviver nesse ambiente, até porque é o único ambiente que eu conheço, né? Eu não conhecia outro ambiente. Eu não sabia que as pessoas, outros pais, né, demonstravam mais amor, e não que meus pais não amavam, mas assim, demonstrar amor diferente, né?
Porque eu sei que todas as vezes que meu pai brigava, todas as vezes que meu pai era duro comigo, era por amor, mas no sentido de que tinha, né, um outro aspecto, tinha um outro ambiente que eu não precisava ficar presa naquele ambiente o tempo todo. E eu tô trazendo isso porque hoje mesmo me veio uma reflexão muito forte sobre isso, de viver na dor e viver no amor, né? Porque eu vivi muito mais tempo na minha vida na dor do que no amor. E o quanto eu tenho dificuldade em viver no amor, em viver em paz. Claro que hoje eu consigo muito mais viver em paz, consigo viver muito mais com harmonia, mas ainda assim parece que eu busco um jeito de voltar para lá. Parece que eu busco um jeito de... Porque é daquele jeito que minha criança se sentia amada. Então, eu arrumo um jeito de voltar para a dor. E o quanto ter essa consciência é difícil. De você pensar que existe a dor, existe o amor. E eu ainda assim, muitas vezes, opto pela dor. É, porque é um lugar conhecido, né? E como você mesma falou, é um lugar conhecido. Então, como eu já conheço, eu já sei lidar, né? E a dor, ela não deixa de ser apesar da gente olhar e tentar evitar ela de todas as formas, ela traz muito aprendizado. É um lugar de aprendizado, né? Ela é um lugar de aprendizado, mas ela é um lugar de medo. E por ela ser um lugar de medo, ela é um lugar que a gente não quer ficar ali, e não deveria. Mas aí tem um aspecto bacana que você trouxe, né? O quanto você, muitas vezes, entra nessa autossabotagem, né? Que é a palavra mais comum aí. Entra nessa autossabotagem para voltar para lá, porque ali eu já conheço. Ali, para mim, é um ambiente conhecido. E é interessante, porque pegando esse gancho, às vezes eu comento, né? Às vezes eu tô com tanto problema, com tanta coisa para resolver, com tanto isso, com tanto aquilo, que a primeira frase que passa na minha cabeça é: nossa, na rua não tinha nada disso. Na rua não tinha problema, não tinha dor de cabeça, eu não tinha que pensar em nada. Sempre tem alguém que te ajuda, um copo d'água, que seja, alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai te ajudar. E aí eu olho e falo: tá, Grazi, que nostalgia ridícula é essa? Que sadomasoquismo mental é esse que você tá vivendo? De querer voltar para um lugar que não cabe, nem te cabe mais ali. Não que coubesse na época, mas hoje cabe menos ainda. Então, o quanto isso é pesado e o quanto, vamos falar agora no modo macro, quantas e quantas pessoas, quando entram num lugar de amor, num lugar de paz, num lugar de tranquilidade, não que isso vai ser uma retilínea, né? Tipo, vai ser sempre assim. Mas quando a pessoa vai para aquele lugar, a primeira coisa que ela pensa é: tá indo tudo muito bem, daqui a pouco vai dar ruim, daqui a pouco vai dar merda, porque tá tudo bem demais. A pessoa não consegue nem aproveitar aqueles momentos bons, porque ela tem mais medo do bom que tá acontecendo do que do ruim, porque o ruim ela já sabe como lidar. Então o bom causa medo. E por medo do bom, ela se auto-sabota e volta pro ruim. Então, você percebe o quanto o medo também é um pezinho na nossa frente para a gente tropeçar e cair? Esse exemplo que você trouxe, apesar de ser, né, da tua vida, e eu te entendo, porque eu passei algo muito parecido. E, cara, nossa, me fez ir longe agora, assim. Me fez ir para várias memórias e perceber o quanto nós, enquanto ser humano, às vezes a gente sofreu tanto na vida que a gente olha para as coisas boas e fala: cara, eu não sei lidar com isso aqui que tá bom demais. Então eu vou me sabotar aqui e volto lá pro ruim, né? Lá com não, Grazi, e trazendo para o consciente, né? Porque aí você sai da sua dor e você traz para o consciente, né? Ah, mas eu não gosto do ruim, né? Eu gosto do bom. Todo mundo gosta do bom. Eu também gosto do bom. Então, quando a gente traz para a teoria, né? Ah, porque é o bom, tal, eu quero viver bem, porque eu quero viver feliz, eu quero amar, mas na hora que você para olhar a sua vida, as suas ações, o que você tem feito, quantas vezes eu me pego nesse lugar, né? Então, e
E aí aquilo que a gente falou no começo, e o cérebro parece que ele dá um jeito de maquiar para mostrar que não é isso, né? Ele dá um jeito de dar desculpas para falar, não é isso, é que aquilo, né? As coisas acontecem como tem que acontecer, né? Não é você que está procurando a dor, aconteceu porque precisou acontecer isso. Então, quantas vezes eu me pego de novo nesse lugar de quero sofrer, vou atrás do que não tá bom, e para várias coisas, né? Que nem numa amizade, não, eu dou um jeito de me sabotar, né? Então a Grazi falou, eu dou um jeito de sabotar porque para confirmar que as coisas não vão acontecer bem, né? Eu tô tão acostumado com o mal, então eu tô numa amizade super boa, a pessoa, sei lá, me manda uma mensagem, eu já não respondo, eu já dou um jeito de afastar, para no final acontecer o quê? Eu sabia que ela ia me deixar, eu sabia que ela ia me abandonar. Então, para confirmar, né, algo que eu tenho lá de trás e que foi maquiando ao tempo e eu não percebo isso. E a gente faz isso o tempo todo. E não é porque a gente porque você tem esse lado de especialista em sentimento, especialista em dor, especialista em coragem, que você não sente medo, que você não se auto-sabota. Não é porque eu sou terapeuta e sou psicanalista que eu tenho todas as ferramentas do mundo e automaticamente não vou ter problema. E o quanto as pessoas precisam ter consciência de que, cara, a gente com toda a ferramenta que a gente tem, que a gente continua buscando, a gente ainda volta para lugares primários. E a gente não deveria estar ali, né, entre aspas, mas a gente volta para lugares primários. Às vezes a gente olha e fala, mas de novo, cara, mas eu fiz isso de novo? Mas como eu fiz isso de novo? Vou me dar uns tapas na cara para ver se eu paro com isso? Cai no mesmo lugar, né? A sensação é isso, né? Eu falo que parece que a vida dá um looping, de repente, tô no mesmo lugar, né? Na mesma situação. Alice no País das Maravilhas, toda vez ela cai no mesmo buraco, vai parar no mesmo lugar. Querida, pelo amor de Deus, não anda aí, você não tá vendo o buraco? Então, é exatamente esse ponto. E aí, pra gente ir agora pros finais, senão nós vamos ficar 3 horas aqui conversando, o que você daria de... Eu não gosto de usar a palavra conselho, até porque a gente não dá conselho, né? A gente cobra a hora para atender as pessoas para resolução de problemas. Então, para pessoas que vivem esse aspecto do medo, independentemente do que, independentemente de como que elas fazem, as pessoas que não têm essas ferramentas, toda essa bagagem, né, que você traz, como que essas pessoas conseguem sair desse lugar do medo na sua visão? Olha, Grazi, eu posso, quando eu venho trazer medo e coragem, eu posso dizer que a maior coragem da minha vida, né? Então, continua sendo a maior coragem de tudo, é o olhar para mim, é o mergulhar dentro de você. E aí, quando as pessoas pensam, como assim, né? Olhar para mim, mergulhar, parece uma coisa tão difícil, né? Parece uma coisa tão distante, porque... E aí vem isso, mas eu não tenho essa ferramenta, eu não estudei tudo isso, será que para mim isso é possível ou não? E eu vejo quantos artifícios a gente usa no nosso dia a dia para poder fugir disso. Então, nós nos afundamos em celular, ficamos horas e horas pegando o celular, olhando, vamos para uma série, e não que não possa ir, e não que não possa fazer, mas eu acho que o que está faltando muito hoje em dia é esse realmente parar, respirar, olhar para si, e olhar para si assim, num momento que você achou que deveria, sei lá, separei de manhã para olhar para mim, mas principalmente nos momentos de medo, principalmente nos momentos que você sente aquele coração disparar, você, porque a gente às vezes tem esse impulso de correr, de fazer, mas parar e olhar e pensar,
por que eu estou me sentindo assim? Qual é a razão? Qual é o real perigo? E eu acho que conforme a gente vai parando e olhando para cada situação da nossa vida, a gente começa a perceber similaridades em várias situações. Então, nossa, eu tive esse mesmo sentimento naquela outra situação, e agora eu senti a mesma coisa. E parece que é uma teia que vai traçando, a teia parece que ela vai fazendo sentido cada vez que você para e olha para você, olha para o que você está sentindo. Então, o que eu posso falar para as pessoas que se observa, olha, sente? E acho que essa palavra, assim, é o que sempre foi mais difícil para mim, sentir, porque também tem isso de querer racionalizar tanto, racionalizar o que está acontecendo. Só que você também tem que sentir o que você está sentindo, qual é o medo que está acontecendo. Então, sei que me ouvindo parece algo tão distante, muitas vezes pode parecer complicado, mas eu convido vocês a se perceberem, a se olharem mais, porque só você entendendo o que acontece com você é que você consegue ir adiante. E é fato, né? As pessoas hoje, não generalizando, mas fogem de olhar para o próprio espelho, né? De olhar para a própria dor, sempre dentro de argumentos, estou ocupada, não tenho tempo, não preciso, vai você, depois eu vou, e cada vez mais vai se afundando em outras coisas, né? Coisas que às vezes não parecem vícios, mas vão se tornando pequenos vícios. Então, e também lembrar, e aí já entra a minha percepção, lembrar que a gente nunca vai abandonar o medo. Isso faz parte da nossa estrutura fisiológica, isso faz parte da nossa estrutura enquanto ser humano. Mas aceitar o medo e lembrar que aceitar o medo não é conformar com o medo. Olhar e falar, ok, o medo está aqui, não tem o que eu possa fazer com ele. Estou com medo de ponto. Né? Não. Já que mergulhou, agora vai até o fundo, meu Deus. Agora vai. Não fica no raso. Água no raso da dengue, né? Água parada da dengue. Vai ficar muito no raso, não vai resolver. Então, Kelly, fiquei apaixonada pelo nosso papo. Ai, eu que agradeço, amei. E como você falou, né? Para mim tá pouco ainda. Nossa, tem papo para falar até amanhã aqui, ficar batendo papo, porque com você sempre é leve. Grazi, gratidão pela nossa conversa. Gratidão de você ter aceito abrir o podcast, o primeiro podcast meu da vida, primeiro podcast da Kelly. A gente está aqui desvirginando de podcast as duas, então, já que é o que a gente tem, fiquei muito feliz de ser com você. E eu estou lisonjeando. E isso, né? Vencemos, né? Um medo. Ó. Nem me diga, menina. Na hora que veio a ordem, grave podcast, eu falei, Senhor, que eu faço agora dessa minha vida? Mas fiquei muito feliz de receber você aqui. Acho que o tema é tema para mais vários podcasts, assim, dá para a gente mergulhar. O próximo a gente vai entrar aí nesse âmbito da coragem, porque muita gente também tem uma coisa que você falou quando a gente conversou, que não está aqui gravado, mas que você falou, né, que as pessoas não percebem quanto elas têm de coragem. Então já se prepara que esse vai ser o seu próximo convite. Super top! Que eu já convido ao vivo, porque daí a pessoa não tem tempo de fugir, entendeu? Se comprometer, né? Já se compromete ao vivo. Exato, que aí não compromete comigo, compromete com todo mundo, que é assim, né? Se não for para causar, eu nem venho. Grazi sendo Grazi. Então, gratidão, meu amor, fiquei muito feliz de ter você aqui. Espero que todo mundo ame tanto você quanto eu. Sinceramente, espero, desejo de coração.
sucesso nessa nova etapa da sua vida, muito, muito sucesso. E o próximo podcast, para quem está aqui acompanhando, fiquem ligados, é com a Jéssica, que a Kelly conhece também, é maravilhosa. E a gente vai falar sobre o poder da infância, onde a gente vai trazer aí, vamos começar a mergulhar. A gente falou sobre o medo, depois vamos entrar lá um pouquinho na criança para entender um pouco de algumas estruturas aí que a gente traz para a vida adulta. Então, fiquem ligados no próximo podcast. Kelly, gratidão imensa, meu amor. Sinta-se abraçada, porque a gente está longe. Beijo, obrigada, pessoal, e obrigada, Grazi, gratidão. Beijo.